O desempenho da seleção contra a Tunísia foi extremamente frustrante. E o problema desse jogo é que ele foi diferente de outros jogos em que inclusive o Brasil saiu derrotado. Contra o Japão, por exemplo, o Brasil mostrou um bom futebol. Jogou bem, mas teve um apagão, um estalo que fizesse com a seleção entregasse 20, 25, 30 minutos pro Japão e aí eles crescessem e conseguissem sair com a vitória. Contra a Bolívia, por exemplo, foi um jogo que a gente praticamente tira da análise, pelo contexto de altitude, pelo contexto do 1 a 0 com gol de pênalti e que claramente a gente via que os jogadores sentiam o fato de estarem jogando em uma condição não natural para eles. Esse jogo contra a Tunísia falou muito mais e talvez por isso, pelo desempenho, tenha sido tão mais decepcionante do que derrotas. A gente sai com um empate com uma sensação de que a gente perdeu esse jogo. Por outro lado, eu tento tirar alguma coisa boa disso. Obviamente, é melhor que a gente passe por esses erros nesse momento agora de pré-copa do que viva isso lá dentro. Talvez aqui exista um mérito de toda a comissão da seleção. O Brasil tá fazendo testes extremamente intencionais, jogando contra escolas diferentes com ideias diferentes. Uma seleção capaz, por exemplo, de amassar a Coreia do Sul e vencer jogando bem contra Senegal, talvez num jogo contra a Tunísia, em que jogaram com um bloco fechado, bem compactado, com poucos espaços, não conseguiu se sair bem. E essa mesma seleção, com as mesmas ideias, talvez até seja capaz de vencer uma França, uma Holanda, uma Espanha. São jogos completamente diferentes e agora a gente precisa ser testado quanto ao contexto. O Brasil não precisa jogar bem quando ele tem a bola e a campo no campo adversário. Ele precisa jogar bem nesse contexto, quando tem espaço por dentro, quando tem espaço por fora, quando não tem espaço vai precisar usar a transição ou quando a pressão alta vai ser mais importante. E vamos olhar para o primeiro gol da seleção. Na live pós-jogo que a gente fez, o João até criou uma teoria, que esse gol da Tunísia foi importante para a seleção. Ouve o que ele falou. Olha só, aqui, esse passe aqui não... Parece que não vai da forma que o Wesley esperava, né? Na hora que ele tá dando a passada pra trás, esperando um passe mais colado na linha lateral, o passe veio pra frente, deu aquela atrasadinha, disputou e perdeu. Essa parada aqui tava acontecendo bastante. Uma superioridade da Tunísia aqui do lado direito, pelo menos no início do jogo. No momento dessa falta aqui, isso é uma falta que, cara, seguindo o critério do juiz, o juiz deu o primeiro amarelo pro Wesley numa falta que pra mim nem era amarelo. E isso aqui ele para um contra-ataque mais promissor do que era aquele do primeiro amarelo. Sem dúvida. E a falta é um pouquinho mais firme. Não é uma falta violenta, mas é uma falta um pouquinho mais firme do que a do primeiro amarelo. E no final das contas, esse ataque aqui acabou sendo um gol da Tunísia. O lado direito, o Wesley, estava sofrendo tanto tecnicamente, talvez o psicológico dele estava abalado, não sei, ele estava muito mal. E a Tunísia estava fazendo o jogo todo aqui por esse lado do campo. E se ele... E esse cartão aqui, esse segundo cartão, ele só não tomou justamente porque foi gol, mano. Eu fico imaginando, cara, com o tempo que tava esse jogo, no iníciozinho do primeiro tempo, se o Wesley é expulso aqui, nessa hora, não ia ter nenhum tipo de substituição pra tentar consertar a linha defensiva, e quando fizesse isso, ia ter que abrir mão de alguma coisa na linha média, lá no ataque. Eu acho que ia ser um pesadelo esse jogo, com a expulsão do Wesley, e eu acho que ele só não foi expulso porque é o seguinte... Qual que é o critério desse segundo amarelo aqui? O critério parou um contra-ataque promissor, porque não foi uma falta violentíssima, sacou? Foi uma falta normal, de jogo. Parou o contra-ataque promissor, vou dar o segundo amarelo. Se o critério era justamente porque parou o contra-ataque promissor, quando é gol, beleza. O cara não se beneficiou com aquela falta, sacou? Então, aí anula o cartão. Esse seria o segundo cartão, mesmo quando o gol acontecesse, se por acaso fosse uma falta por causa de violência, sacou? Pô, o cara pegou muito firme e é amarelo porque ele pegou muito firme. Ele deu uma soladinha e foi na maldade. Gol, beleza. Segundo amarelo, expulso o cara. Mas não. Esse segundo amarelo aqui é pra impedir um ataque que, no fim das contas, acabou sendo gol. Então, já não é mais o segundo amarelo. Por isso que eu fiz essa brincadeira de tipo assim, mano, eu acho que esse gol acabou ajudando o Brasil, porque com um a menos desde essa hora aí do jogo, meu irmão, os caras iam pegar fogo e não sei pra onde esse jogo podia se caminhar, não, mano. O Estevão não ia fazer tudo que ele fez, por exemplo. É uma boa teoria. É uma boa teoria. Beleza, faz sentido. Talvez com o Wesley expulso, o Brasil não teria posse, não teria nem oportunidade de mostrar o jogo que pretendia, mas por outro lado eu fico pensando que pelo menos a gente teria a desculpa pra usar aqui pra justificar uma partida tão ruim quanto a desempenho. E o desempenho ruim, pra mim, ele vem muito quanto ao lado técnico, que o Brasil não conseguiu demonstrar isso, os jogadores errando muitos passes, errando quanto à concentração, errando o domínio, fundamentos básicos, mas também passou por alguns problemas táticos. Na live eu também tentei ilustrar tudo isso, tanto na prancheta quanto com cena em campo. E aí um ponto que me incomodou demais é como que o Brasil circulava e não conseguia gerar vantagem pela beirada. Em alguns momentos, tinha 3 jogadores praticamente alinhados, e aí o que acontece? O Militão solta no Caio Henrique, todo mundo balança pra cá, o Caio Henrique vai soltar no Rodrigo ou no Vini de costas, pressionado, muitas vezes com cobertura,
e o cara vai ter que voltar. E aí você não vai conseguir criar nenhuma dinâmica. O Caio Henrique talvez ele seria mais útil por dentro, segurando esse cara daqui, do que vindo entregar a bola no pé do Rodrigo. O Militão ou o Fabrício Bruno, que entrou depois, tem total condição de fazer essa pular uma casa, que eu sempre digo, encontrar essa bola direto. Ó, o Brasil vai tentar rodar aqui pela esquerda, e aí chega nesse contexto. Olha o camarada que é um meia pela direita aqui da Tunísia. Ele não tá preocupado com o Paquetá, ele já vai dobrar ali em cima do Vini. Ó, a bola entra. Cara, o Vini... Ele já tá totalmente direcionado pra cá, ó. Totalmente. Ele já olhou, indicou, ó, que ele tá atento ali, viu o bracinho dele esticado ali? Já indicou que ele tá atento, beleza, tô tomando conta dessa parte. Olha lá, totalmente virado pra onde a bola ainda vai, né? E aí, bicho, exato. Aí o Vini chega aqui, ele vai ter que driblar 2, talvez 3 jogadores. Olha esse contexto aí. Pode conseguir uma vez, 2 vezes? Pode, mas não vai, cara. No volume não vai resolver. Aí o Brasil vai tentar fazer pelo outro lado. Força o balanço da defesa. O Brasil até manipula um pouquinho, assim. Só que eu acho que falta segurar. Volta um pouquinho, João. Eu acho que é o Estevão até que ele sai de dentro pra fora. Eu não sei quem que é esse cara que tá indo de dentro pra fora do Brasil. Mas olha como é que pela corridinha parece ser Estevão. Ele leva um marcador com ele... E aí o marcador ele tá mais próximo de bater em quem tá lá na beirada. Se ele fica por dentro também, ele segura o marcador e aí de novo tem 1 contra 1. E aí quando você começa a jogar muita gente, olha isso, vai circular a bola, verdade. O cara tá próximo pra vir dobrar a marcação. Tá ali, ó. Olha lá, já dobrou. Aí o Estevão até se sai bem, né, cara? Ele vai pra cima, foi o lance que ele pediu o pênalti. Você ter que ganhar jogo fazendo isso daí que o Estevão fez 3, 4, 5 vezes, é muito difícil, bicho. E legal que esse lance aqui que você separou, e bate certinho com aquela parada que a gente tava falando, né, de alguém perguntou aí como é que a Tunísia fechava tanto meio e tudo mais. Essa última linha de 5 aqui, ó, quando o Brasil vem trazendo o jogo pra essa lateral, olha, tranquilinho, ó. Jogadores nem precisam correr tanto pra vir pra cá. Já essa linha de 3, quando chega nessa lateral aqui, ó, eles correm pra cá, aí já surgiu um espaço gigante entre esse e esse, ó. Que seria o espaço pra alguém fazer alguma coisa aqui, aproveitar porque veio pra essa lateral. Quando volta pra outra lateral, ó, eles correndo pra vasculhar até o outro lado e já surge o espaço entre esses dois aqui. Então essa é uma forma de tentar manipular a linha também pra conseguir atacar pelo meio, né? Perfeito, perfeito. E tem mais coisa também, né? Cara, o Brasil coloca 5 jogadores, né? Ali na última linha. Seria um 5 contra 5. Pelo menos você consegue segurar a linha lá atrás. Quando o Estevão ele sai, aí bota ele saindo ali, esse zagueiro pela esquerda, ele tá tranquilo, ele não tem que preocupar, ninguém vai infiltrar ali na área dele, ele pode também ir lá saltar pra pressionar o Luiz Henrique. Então o Brasil ele não foi gerando dinâmica pra ir dificultando a marcação. E posso te falar, esse tipo de análise pra mim, mostrando em campo, passando devagarzinho, que a gente faz na live, é a parada que eu mais piro de fazer aqui no Futebol Máximo. Eu acho que é quando a gente consegue tangibilizar toda a ideia e levar pra vocês de um jeito diferente. Cara, se é a sua primeira vez vendo um vídeo nosso, fica sabendo que isso aqui é normal da gente fazer no canal. Então faz o seguinte, veste o crachá aqui com a gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like e vem acompanhar esse outro universo do futebol que a gente quer abrir a sua cabeça. E pra você não perder nenhum dos vídeos, o mais importante é se ativar o sininho de notificações, beleza? E aí, pegando todo esse contexto do que aconteceu em campo, da falha defensiva do Brasil pra Tunísia abrir o placar num jogo que tava com a torcida a favor, das dificuldades pro Brasil atacar e a gente tentar entender taticamente o que aconteceu, o que sobra pra gente é, beleza, se a Copa começasse amanhã, como seria a sua seleção titular? A gente fez essa brincadeira na live também. Ó, meu time seria Alisson no gol, Militão, Marquinhos, lateral. Eu não gostei do Wesley não, nessas oportunidades que teve. O Militão, né, não é que a parada, não é que me agrade o máximo possível. Ele entrou bem e tudo mais, mas eu acho que tem uma soma do quanto que o Militão entrou bem e o quanto que a galera que tá disputando com ele também vacilou, tá ligado? Uma parada importante de se pensar também é que com o Militão na lateral direita, o papel do Bruno Guimarães é um pouco mais ofensivo. Sem dúvida. Ele acaba pisando um pouco mais na área. Então vai ter que chegar muito mais no ataque porque o Militão não chega, né? Porque a lógica é a seguinte, o Militão fica mais preso aqui. O Estevão, aquela dinâmica do Estevão vir pro meio, pra abrir o corredor e o lateral passar, vai existir menos. Então o Estevão fica na ponta, arrasta um defensor pra cá com ele, e esse defensor que arrasta é o espaço pro Bruno Guimarães entrar ali. Então a presença do Militão muda bastante o que o Bruno Guimarães faz. Gabriel, e na esquerda, cara, o Alexandre, né, não tem muito outro.
Os outros não convencem muito. E, cara, eu vou te falar, eu iria de Douglas. Sem sacanagem? Então, eu fiquei nessa dúvida também, mas eu botei o Alexandro porque já jogou a última Copa, já tem mais bagagem. No meio-campo, a dupla, Casemiro e Bruno Guimarães. Tem nem muito pra fugir, né? E com um parênteses que eu já citei algumas vezes aqui, em um jogo ou outro, eu acho que o Paquetá pode ser um terceiro homem de meio-campo. Em um cenário ou outro com 3 atacantes, né? Eu sei que é uma seleção mais fraca, mas contra a Coreia, ele mostrou muito entendimento pra atacar esse tipo de seleção que joga fechadinho e tudo mais. Eu acho que o Paquetá no lugar do Bruno Guimarães numa situação dessa que ele vai ter que chegar muito mais no ataque porque o Militão não chega, né? Então, feito esse parênteses, na frente, cara, o Estevão, né? A minha seleção é Estevão e mais 10. Pela característica do Alexandro passar pouco, Martinelli lá em cima, na esquerda. Titular da Copa do Mundo, Martinelli. Martinelli. Tem um vídeo meu aqui no Futebol Máximo falando isso, hein? Eu vou com o Raí nessa daqui. Pensando em 1 contra 1 mesmo, já que a gente tem esses caras que tem um perfil mais base, vou colocar os caras de 1 contra 1 por fora. Minha dupla de ataque seria Vini... É que tirar todo mundo é foda, né? Vini e João Pedro, vai. Tá, teve polêmica aqui então, beleza. Cara, o Rafinha na do João Pedro aí é interessante, né? Cara, Rodrigo, eu não tiro o Rodrigo desse time, mano. Eu não tiro, de jeito nenhum. Estevão... Você botaria o Rodrigo por dentro ou por fora? Por enquanto, por dentro, vamos pensar. Olha só, cara, eu pipoco imaginando o plano e eu já sou pipoqueiro, mano. Eu tenho medo de tirar o Vinícius Júnior. Imagina eu lá sendo técnico. Estevão, Rodrigo, Vini e Rafinha. Olha só o meu ataque. O Vini, o Rodrigo e o Estevão vão ficar trocando muitas vezes. Pô, eles vão trocar o tempo todo. Tem mobilidade pra caramba, assim. Todo mundo joga bem pela ponta ou pelo meio. O Rodrigo é o cara que eu acho que não dá pra abrir mão. Porque eu acho que é o cara que baixa, que gira. É o que melhor trabalha no espaço curto de toda essa seleção. E aí sobra essa última vaga. Cara, é foda, assim. Eu fico tendendo a colocar talvez o Vini. Só que eu sinto que eu tô colocando o Vini por acreditar que ele pode resolver. Ser pipoqueiro também. De outra forma, é meio que o negócio do Neymar hipotético, né? Não é a mesma comparação, mas a gente fica muito com o Vini hipotético que nunca vem na seleção. Eu acho que o Rafinha entrega um repertório maior. Eu sinto que o Brasil precisa ser o Brasil low profile e não o Brasil das estrelas. E aí talvez isso puxe a corda para as estrelas jogarem mais. Porque foi nesse momento em que o Ancelotti começou a testar muita coisa que a gente começou a ver o Vini pressionar alto. Coisa que ele não fez no ciclo inteiro, cara. Esse bate-papo que a gente faz nesse nível de profundidade e de resenha também, a gente faz depois de todos os jogos da seleção brasileira. Eu sei que o próximo amistoso é só no ano que vem, mas fique ligado, ativa o sininho de notificações que a gente vai te lembrar quando tiver live. E pô, a gente te passou a senha, a gente te passou qual que é a melhor seleção titular pra Copa. Então faz o seguinte, comenta aqui e me fala qual que é a seleção que você convocaria, levando em conta o ciclo que aconteceu. Não me vem com um nome que nunca foi convocado e que não tem bagagem pra isso não, fechou? E depois de você fazer isso, vem maratonar um vídeo com a gente. Tô deixando a indicação desse aqui do lado que eu acho que é a sua cara e com certeza você vai curtir.